Capítulo 1161 A arte da subjugação planar. Os demais defensores que não foram atingidos pelo raio também não estavam em boa situação. A primeira besta suprema que atacou finalmente parou. A onda sonora destrutiva cessou apenas para que o pesadelo das formigas descesse sobre eles. O grito estridente terminou apenas para que outra rodada de zumbido alto começasse. A primeira besta suprema parou porque seu ataque feriu a todos indiscriminadamente. As ondas sonoras também prejudicariam as formigas, o que é ruim. Assim, sem o grito, as formigas poderiam festejar sem preocupações. Além disso, as ondas sonoras não são mais necessárias. Ela fez a sua parte para eliminar a raça mais forte daqui. Todos os estelos morreram agora e o exército de formigas terminou de se reunir. Se ela não estivesse aqui, os estelos seriam capazes de destruir as formigas. Mesmo a terceira besta suprema não ficaria ilesa do poder cortante do corpo dos estelos. Sua habilidade de roubar a energia cinética dos ataques não funcionará se ele for diretamente dividido ao meio com um leve toque. A segunda besta suprema deu a ordem. Suas duas antenas se contraíram e as formigas responderam imediatamente. Eles atacaram os defensores como gafanhotos devastando plantas. Mais de 30% dos 2.000 milhões de defensores já estavam mortos, 40% ficaram gravemente feridos ou quase mortos, enquanto os restantes 30% ficaram feridos. Nenhum deles está ileso e isso é apenas desde o primeiro ataque. O trabalho das formigas é acabar com o resto. A invasão de estelares ocorreu antes do Senhor do Reino anunciar que a Era da Conquista estava prestes a ocorrer. Portanto, a Aliança Suprema não invadiu estelares para controlar o avião em preparação para a Era da Conquista. Para eles, a invasão é uma coisa normal de se fazer. É seu destino liderar, e não aumentaram a frequência das invasões porque não precisavam. Eles estão mais do que preparados para a Era da Conquista. O avião Estelares caiu no evangelho da civilização que a Aliança Suprema está espalhando generosamente. O facto de a Aliança Suprema ter ganho um novo fornecimento de escravos e uma nova fonte de poderosa capacidade divina é apenas uma recompensa pela sua generosidade em espalhar a civilização a todas as raças. Eles são uma raça que prospera com a conquista e se fortalece com ela. Foi assim que eles conseguiram obter o controle de quase 30.000 aviões no Reino dos Céus. Se existe uma raça que a Legião mais cobiça por sua habilidade divina, então são as bestas supremas. O nascimento da Legion 5, Legion 5 nasceu 3 ciclos de origem após a reunião onde o Senhor do Reino anunciou que havia cumprido os requisitos mínimos para a Era da Conquista. Seu nascimento não foi isento de dificuldades, mas ele conseguiu sobreviver. As dificuldades que ele encontrou não foram tão simples quanto o fracasso de sua mãe em libertá-lo, porque as feras supremas não engravidam e não geram seus filhotes dentro delas. Seu modo normal de reprodução é botar seus filhotes como ovos, como répteis e pássaros. Isso é o que Geldira sabia deles. Mas a Legion-5 não está atualmente num ovo. Ele é o fruto crescente de uma planta. A fruta parece um ovo, mas ninguém a confundirá com um ovo. Afinal, os ovos não estão ligados às plantas. São objetos independentes e destinados a serem autossuficientes. Mas a Legião-5 está ligada a uma planta de maneira semelhante à forma como os filhotes demoníacos são gestados. Fim do capítulo. Capítulo 1162 Comendo seu bolo e comendo. Esta situação é o primeiro problema que ele enfrentou ao reencarnar. Não é uma situação estranha porque ele não é a única besta suprema ainda não nascida na mesma situação. A planta a qual ele está apegado possui milhares de outros frutos semelhantes aos dele. Esta planta está em um grande tanque de líquido transparente e pode-se ver a forma das bestas supremas fetais através da fina casca dos frutos. Ninguém vai olhar para esta configuração e achar que é estranho, mesmo que as bestas supremas devam botar ovos. Isso ocorre porque algo aconteceu com as bestas supremas que Geldira não sabia. Bestas supremas são fortes. A capacidade de ter mais de uma habilidade divina os tornou uma força terrível no reino dos céus.
Mas mesmo com seu poder e influência, a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles ou viu um deles porque são muito poucos. Eles não atacam um avião inteiro com 3 só porque estão orgulhosos. Eles estão orgulhosos, mas essa não é a única razão para subjugar um avião com tão pouco. As bestas supremas atacam aviões com alguns soldados porque são pequenos e porque não precisam de mais. Os descendentes que conseguem atingir o nível soberano com certeza não podem se desviar do conceito de seus pais. A Aliança Suprema não quer isso. Infelizmente para eles, eles têm problemas de fertilidade. Se eles não produzirem descendentes com certeza, então será muito difícil produzir descendentes e muito menos em grandes quantidades. Para resolver este problema, eles adotaram um método especial de reprodução. É um método para comer o bolo e comê-lo. Aumentará a quantidade de descendentes que eles produzem sem a necessidade de gastar essência de origem para criar cada descendente. Este método não deveria existir, mas a raça besta suprema é capaz de alcançar o impossível graças à sua habilidade de usar muitas habilidades divinas. O método foi criado quando um deus de origem específico, a besta suprema, projetou um conceito de planta para reprodução, fundindo o senhor demônio com a árvore da vida e alguma outra habilidade divina. De certa forma, copiou a forma como as bestas supremas derivaram dos elfos. O Senhor Demônio é o criador dos demônios. É um galho da árvore do pecado. A besta suprema que criou este método usou sua primeira habilidade divina. Portanto, a árvore do pecado foi a base. Sua fertilidade prodigiosa foi combinada com outras habilidades divinas e plantas especiais, como as árvores da vida, para melhorá-la. Isto levou à criação da Mãe Suprema, uma das diretoras da Aliança Suprema. A planta a qual a Legião-5 e outros fetos estão ligados é apenas um dos ramos independentes da Mãe Suprema. Seu pai e sua mãe usaram sua essência para polinizar as flores da planta que lhes foi dada. A planta então produziu milhares de frutos. De certa forma, cada prole tem 3 pais, e não 2. A planta não pode impedir que os ovos eclodam, mas pode aumentar suas chances de eclosão comendo os ovos que morreram e usando-os para complementar os outros ovos que ainda são viáveis. Este arranjo aparentemente vantajoso criou o primeiro problema da Legião 5. Isso ocorre porque para que o fragmento de alma reencarne com sucesso, ele deve assumir o controle de uma criança ainda não nascida. Primeiro, o fragmento de alma deve destruir a alma frágil da criança nascida, se estiver presente, e então assumir o controle do corpo. É um procedimento simples e a Legião-5 conseguiu isso sem nenhum problema. Fim do capítulo. Capítulo 1163. Uma lei. A questão surgiu quando a Mãe Suprema sentiu que seu óvulo havia morrido. O fornecimento de suplementos e nutrientes que ele recebia parou e foi revertido para os demais ovos. A Mãe Suprema estava destruindo-o para garantir que os outros ovos sobreviveriam. Ele não sabia o perigo que corria desde que acabara de reencarnar e sua alma acabara de acordar. Ele foi o 4º fragmento de alma a despertar, então se tornou a Legião-5. Toda a sua atenção estava em sua habilidade divina. Ele não tinha um sentido divino para ver a situação em que se encontrava, então permaneceu ignorante sobre esse problema por um bom tempo. Além disso, ele não poderia fazer nada, mesmo que soubesse. É exatamente como eu esperava. A habilidade divina tem a lei da vida. Ele disse depois de observar sua habilidade divina. Gealdira fez uma pequena pesquisa sobre as bestas supremas antes de reencarnar, para que elas não ignorassem completamente o que esperar. O principal problema porque eles não sabem mais é porque Gealdira não conseguiu obter amplo material de pesquisa para analisar. Se a raça da pedra é superprotetora com seus jovens, a Aliança Suprema é superprotetora com seus jovens. A criação da Mãe Suprema apenas evitou que fossem extintos. Não resolveu o problema da sua baixa fertilidade. Então eles se preocupam muito com seus jovens, assim como a raça da pedra. Eles são piores do que a raça da pedra por serem superprotetores, pois são fortes o suficiente para proteger seus filhotes. Eles são tão fortes que nem mesmo os elfos superiores poderiam ofendê-los.
Portanto, Geldira não conseguiu muitos materiais para trabalhar, apesar de pagar uma grande quantia em dinheiro aos traficantes. Ele ficou surpreso porque há muito pouca informação sobre a habilidade divina da raça besta suprema. Muitas pessoas querem saber como uma raça pode ter e usar diversas habilidades divinas. Ele está olhando para a habilidade divina agora e ainda não consegue acreditar que uma única lei seja responsável por isso. É também a lei da vida que os elfos superiores têm. Como é que a própria lei da vida deles os tornou tão fortes enquanto a nossa nos tornou tão fracos? Ele questionou. Ele sabe que as mesmas leis podem produzir efeitos diferentes quando transformadas em conceito, mas a disparidade é grande. Elfos superiores e bestas supremas têm a mesma quantidade de leis e é exatamente a mesma lei, então ele acha muito difícil acreditar que uma habilidade divina permite que os elfos superiores tenham uma alta afinidade com mana, acesso ao mana natural e a capacidade de transformar-se em outros tipos de formas de vida, enquanto as bestas supremas têm a habilidade divina de usar múltiplas habilidades divinas. As bestas supremas têm alguma relação com os elfos? Quem sabe? Há muito pouca informação sobre sua origem e história, mas pode ser verdade. Ele mudou sua atenção para outras partes de seu corpo quando terminou de examinar sua habilidade divina. Talvez meus pais sejam comuns. Não há linhagem em meu corpo. Ele também não consegue encontrar nenhum vestígio de linhagem em seu corpo. Os únicos fragmentos da lei em seu corpo estão em seu núcleo, onde está sua habilidade divina. Seus pais têm que ser comuns porque até mesmo os transcendentes deixarão para trás uma linhagem fraca, desde que ele não esteja muito longe de sua linhagem. Espere, há uma mudança. Ele estava se inspecionando quando percebeu uma mudança em sua situação. O enfraquecimento de seu corpo fez com que a conexão entre sua alma e seu corpo fosse atrasada, então ele ouviu da Legião 2 e de outros sobre o aumento das leis em sua habilidade divina antes de experimentá-lo também. Sua alma formou uma conexão com seu novo corpo para que ele pudesse fazer contato com sua habilidade divina. A essência origem que ele trouxe consigo também começou a afetá-lo. Vários fragmentos de leis foram atraídos para ele, tornando-o maior. Fim do capítulo. Capítulo 1164 Salvação do título. Essa mudança não passou despercebida pelos outros. O ramo da Mãe Suprema também percebeu isso. Informou o responsável por este incubatório. A filial fica em uma das inúmeras cubas grandes em uma estrutura metálica muito maior no subsolo. Esta estrutura subterrânea é do tamanho de uma cidade. É um dos 3 incubatórios do plano onde a futura geração de bestas supremas será produzida. Somente este incubatório tem 3 deuses de origem protegendo-o, enquanto todo o plano tem 10 deuses de origem em espera. A Aliança das Bestas Supremas atacará um avião com 3 deuses da origem, mas colocarão 10 deuses da origem no avião para proteger seus filhotes. Pode-se imaginar quanta importância eles atribuem aos seus jovens. As menores alterações nas condições dos ovos são repassadas imediatamente aos administradores do incubatório. O pai da Legião -5 estava encarregado do avião e de todos os incubatórios e, o mais importante, essa mudança específica aconteceu com um de seus descendentes não nascidos, então ele foi informado. Uma mutação? Seu pai perguntou. Seu subordinado soberano respondeu, sim, sua habilidade divina está sofrendo mutação, mas a planta-mãe determinou que ele está morto. Acho que ele é uma quimera. Ele não vai conseguir. Traga seu cadáver para mim quando ele morrer. Eu farei isso, monarca Telos. As coisas mudaram quando Soverik se tornou filho do avião Virute, cerca de 14 anos depois. Mana invadiu sua alma e seu corpo através da esfera da alma. Hélios e Ragnarok aproveitaram o suprimento para ficarem mais fortes, mas ninguém precisava tanto de mana quanto Lydian 5. Foi realmente uma questão de vida ou morte para ele. Seu corpo já estava magro. Se não fosse por sua alma poderosa, sua existência teria se desintegrado mais cedo. Ele suspirou de alívio. Soverik me salvou. Infelizmente, a situação da Legião -7 não é tão boa. Sua situação mudou. A morte morreu de fome.
Seu corpo começou a se desenvolver melhor. Essa mudança também não passou despercebida. Seus observadores ficaram perplexos com as mudanças. Seu pai examinou o relatório sobre sua condição repetidas vezes. Ele perguntou incrédulo: tem certeza de que isso está correto? Definitivamente, senhor. Verifiquei várias vezes. Essas leituras são precisas com uma certeza de 99,9999%. Ele parou de morrer e está ficando mais forte. O Deus da origem, parecido com uma boneca, ficou em silêncio por um tempo enquanto considerava a situação. Ele não conseguia entender por que um ovo moribundo, rotulado como inviável, de repente recuperou a vitalidade. Ele pensou consigo mesmo: talvez tenha algo a ver com a mutação dele. Sua mente se fixou nessa possibilidade e a ganância apareceu dentro dele. Eu tenho que saber se é por causa da mutação dele. Ele se decidiu e disse ao seu subordinado: corte-o da árvore mãe. Parece que ele é resistente. Vamos ajudá-lo, removendo o fardo do sifão. O subordinado soberano sugeriu cuidadosamente: mas ele pode morrer. Ele está bem agora, então provavelmente deveríamos deixá-lo em paz. Fim do capítulo. Capítulo 1165. A incubadora. Seu pai balançou a cabeça. Se for o que você pensa, então ele é um fardo para os outros. Ele afetará os outros se permanecer apegado à planta-mãe. Mas se ele não for um fardo, então deverá sobreviver sem a planta-mãe. Aspas. Essa é uma lógica contra a qual ele não poderia argumentar. O subordinado só pôde concordar e cortar a fruta que a Legião -5 continha da planta-mãe. Ele foi então levado e colocado em uma incubadora. A incubadora foi então anexada a ele para fornecer alguns nutrientes de que ele pudesse precisar. O subordinado disse: espero que você consiga sobreviver. Legion 5 está indo bem e eles não sabem por quê, mas isso não significa que seja bom para os outros ovos. Seu pai acredita que a Legião -5 encontrou uma maneira de continuar usando os recursos da planta-mãe para crescer. Esses recursos são destinados aos ovos que ainda são viáveis. O subordinado, por outro lado, quer que a Legião -5 permaneça na planta-mãe. Eles não sabem por que ele está crescendo em vez de morrer, mas como bestas supremas que foram encarregadas pela Aliança Suprema de fazer o seu melhor para garantir a sobrevivência de todos os ovos, ele quer que a Legião -5 permaneça com a planta-mãe e não ser abandonado a uma incubadora. Ele tem tantas perguntas, mas muito poucas respostas. É irritante viver na ignorância, principalmente quando ele tem consciência de que há muita coisa acontecendo que ele desconhece. Mas ele parou de se preocupar com isso depois de um tempo, quando não houve mudanças perceptíveis nele. A vida continuou para ele. Ele estava gestando sozinho, sem apoio, muito bem. Seu pai e seus cuidadores deveriam estar felizes, mas os dois tiveram reações diferentes quando a Legião -5 não morreu imediatamente e, na verdade, estava ficando mais forte. O pai da Legião -5 disse com pesar: então eu estava errado. Afinal, ele não é uma quimera. Ele não está nada feliz porque a Legião -5 ainda está viva. A recompensa da Aliança Suprema não o motiva tanto quanto a sua busca pelo conhecimento. Ele não é como seu subordinado soberano que precisa fazer contribuições para obter a assistência da Aliança Suprema para se tornar um Deus da origem. Se ele conseguir fazer uma contribuição que afetará toda a raça das bestas supremas através de sua pesquisa, então tornar-se um Deus mundial não será um sonho distante. Infelizmente, o ovo mutante não é uma fera morta-viva ou uma quimera com corpo instável que faz com que a planta-mãe o considere inviável. Ele estreitou os olhos para o relatório. Ele suspeita de sua validade, então decidiu estender seu sentido divino até o incubatório, até a incubadora onde a Legião -5 está. Seu sentido divino examinou as flutuações da vida do ovo e comparou os dados coletados com sua observação. Ele ficou desapontado ao descobrir que não havia engano. Tudo apontava para a mesma coisa. O ovo estava prosperando. Contudo, a decepção não diminuiu seu interesse pelo ovo anômalo.
Sua curiosidade só aumentou à luz das novas informações. Sua vitalidade é surpreendente e a atividade de sua alma é extraordinária. Ele certamente eclodirá nesse ritmo. Como um ovo passou de inviável a superviável. A origem se perguntou. Ele também tem muitas perguntas, mas poucas respostas. Infelizmente, ele não conseguirá obter respostas apesar de ser o pai e um deus da origem. Fim do capítulo. Capítulo 1166. A famosa experiência. Ele pensou consigo mesmo, posso estrangulá-lo tão facilmente. Será tão fácil de fazer, ovo e levar à sua morte. Ele está pensando em matar o ovo. Ele realmente quer matá-lo para saciar sua curiosidade. Um mísero ovo é um preço digno a pagar pelo aumento de seu conhecimento. Será fácil de fazer também. Infelizmente, ele não pode. Ele nem mesmo tem permissão para escanear o ovo diretamente com seu sentido divino. Ele teve que usar medidas externas como temperatura, entrada de ar, saída de ar, etc. para determinar as condições internas do ovo. Seu sentido divino é muito poderoso e pode afetar o ovo, então a Aliança Suprema o proibiu de fazer isso. Ele não pode matar o ovo sem querer, muito menos matar o ovo intencionalmente por causa do contrato de serviço que assinou. Então ele teve que observar o ovo prosperar e prosperar. O subordinado também observava intrigado. Eles observaram a Legião -5 de perto com motivos diferentes, mas ambos ficaram surpresos quando os sinais de vida vindos da Legião -5 aumentaram acentuadamente até ultrapassarem os outros ovos que sempre tiveram o apoio da planta-mãe e nunca foram usados como nutrientes para serem desviados para os outros. Do que você tem medo? Serei eu quem suportará o peso da energia do caos. Legião -1 disse. A Eternos juntou-se a nós, e eu serei aquele que poderá ser morto se as coisas derem errado. É verdade que a energia do caos irá primeiro para a Legião -1 e a Eternos será morto pela árvore pai se algo der errado. Mas a Legião -5 não recuou. Vocês dois estão preparados para morrer, mas eu não. Não vivi e não fiz nada ainda. E acredito que tenho o maior potencial entre todos nós. Mesmo a Legião 8 não tem tanto potencial como eu. Ele é apenas um dragão. Sua habilidade divina não foi atualizada por causa da essência de origem, então ele será um dragão comum com uma alma mais poderosa. Legião 8 refutada. Eu não serei comum. O poder de um dragão depende da alma, então serei muito forte assim que nascer, enquanto você será um filhote fraco. Soverik se juntou. A Legião -5 tem um bom argumento. A Legião -7 está escravizada e a Legião 6 está acorrentada a um deus demônio. São 2 em cada 9 de nós que não estão bem. Será ruim se matarmos Legião -5 e Legião 8 também. A Eternos encolheu os ombros. A Legião -6 e a Legião -7 se tornaram um desperdício, a menos que moram. Quanto à Legião -5 e à Legião 8, ainda poderemos fazer algo útil com o slot que será aberto quando eles morrerem. Isso é verdade. Legião -1 concordou. Posso refazer seus fragmentos de alma enquanto viver. Perderemos suas habilidades divinas, mas é um risco que vale a pena correr. Isso fez a Legião -5 se contorcer. Que clones confiáveis eu tenho! Eles já estão planejando minha morte e substituição. Se ele morrer, será substituído por outro fragmento de alma. Esse fragmento de alma terá as memórias dele e dos outros, mas não será mais ele. Não terá o seu ponto de vista e o seu sentido divino. Ele teria ido embora, então ele não quer morrer se puder evitar. Fim do capítulo. Capítulo 1167. Verde de ciúme. Mas a morte não é o seu maior medo. Seu maior medo é a morte sem propósito. Legião odeia desperdício. Eles odeiam sofrer perdas. Ter toda a sua vida um desperdício não é algo que ele anseie. Hélios teve que intervir. Ninguém está morrendo, ok. É apenas um pequeno experimento. Não vai durar mais do que 2 segundos. Talvez menos. Eu só quero ver como a energia do caos reage com os fragmentos da lei da ordem em meu corpo, ficarei levemente ferido, no máximo. Isso não deve afetar você e a Legião 8.
Tudo bem, apenas acabe com isso. Legião -5 disse. A árvore pai preparou com a Eternos e Hélios. Então a energia do caos passou de Aeternos para Lydian -1 e de Legion-1 para Hélios. O resto é história. Quando a Legião -5 acordou, um orbe negro girava em torno de seu ovo. Passou pela incubadora como se fosse um fantasma intangível. Ninguém poderia ver isso também. Apenas a Legião -5 podia ver, mas ele não conseguia controlá-lo. Uma atmosfera de pavor se instalou no link mental. O silêncio e uma profunda apreciação pela vida permearam sua consciência. Eles ainda estão se recuperando do impacto do que acabaram de passar. É inacreditável que eles tenham sobrevivido. Legion-5 disse secamente, é uma sorte que eu não desgoste de dizer, eu avisei, e que nem preciso dizer isso para que todos vocês ouçam. Isso os fez rir, o clima um pouco. Vamos ver se somos diferentes. Propôs Lydian 1. Eles imediatamente verificaram sua existência para ver se havia alguma mudança óbvia. O primeiro a notar uma mudança foi Lydian 7. Seu vínculo foi quebrado e ele fugiu imediatamente. Que bastardo sortudo, Lydian. -5 murmurou. Sua vida inútil tornou-se significativa assim. Ainda estava lutando para escapar, mas ele ainda teve inteligência suficiente para responder, eu estava escravizado e não foi porque eu era inútil. Eu possuía algo importante que era cobiçado, por isso fui escravizado. Todos nós temos o que você tem que foi cobiçado. Qualquer um de nós poderia ter sido escravizado, então você não é tão importante. Ele ainda está ressentido com a conversa sobre substituí-lo. Eles arriscaram a vida dele e agora estão ganhando benefícios com isso. Mas ele não está ganhando nada com o perigo que o fizeram passar. Soverik sugeriu, esses orbes negros são a destilação de infinitas possibilidades. Eles são poder bruto manifestado. Acho que deveríamos chamá-los de fragmento de poder. Legion observou, esses fragmentos de poder são poderosos, mas também são perigosos. Eles são incontroláveis e aleatórios em seus efeitos. A Eternos falou para a Legião 5, talvez não seja uma coisa ruim que você não seja afetado por isso. As consequências podem ser muito perigosas para você suportar. Talvez tenhamos que substituí-lo então. Legion-5 não ficou satisfeito. Foda-se, a Eternos. Você acha que não consigo sentir a presunçosa sensação de superioridade que você tem agora? Eu sou superior a você. Sou um rei demônio e você ainda está em gestação. Estou demorando tanto para gestar porque tenho muito potencial. Sou melhor que todos vocês. Você não pode ser superior ao rei demônio do caos. Todos serão destruídos e condenados ao esquecimento pelas minhas mãos. Muito arrogante para alguém que quase morreu quando era um ovo. Se não fosse pela Legião -7 e Soverik, você nem terminaria a gestação. Você também não estaria vivo sem Soverik. Soverik os interrompeu. Acho que podemos controlar esses fragmentos de poder. Seu potencial pode diminuir se ganharmos controle sobre eles, mas o poder bruto dentro deles pode ser aproveitado. Alguns estavam abertos ao plano. Eles disseram, parece uma boa ideia. Mas a Lydian -5 foi rápida em rejeitá-lo. Isso parece uma má ideia. Não estamos mexendo com algo que quase nos matou. Soverik disse com segurança, isso não vai nos matar. Confie em mim. Sou muito bom em construir artefatos. Sua confiança é baseada em seus olhos. Ele foi capaz de ver e compreender as leis facilmente, como se as estivesse lendo diretamente da matriz jurídica, em vez de tentar decifrá-las. Seus olhos também levaram suas habilidades de forja ao ápice, então ele tem a confiança de que será capaz de descobrir a função e o propósito dos fragmentos de poder. Mas a Lydian -5 não acredita nisso. Não faremos tudo o que você planeja até que eu tenha nascido. Fim do capítulo. Capítulo 1168 A habilidade divina de backup. Felizmente, ele não está sozinho neste pensamento. Os outros clones concordaram em deixar ele e a Legião 8 eclodirem primeiro, antes de começarem outra rodada de experimentações perigosas.
Eles não sabiam que o anterior seria tão perigoso. Se o fizessem, teriam se preparado melhor antes de tentar. Agora eles sabem que os fragmentos de poder são poderosos, mas também capazes de realizar coisas aleatórias. Eles não arriscarão o que tem na Legião-5 e na Legião-8 por algo que não é certo. O tom da Legião-5 mudou após o acordo. Ele começou a ansiar por controlar o fragmento de poder. Quero eclodir rapidamente para que possamos começar a trabalhar no fragmento de poder. Ele não quer que sua experiência de quase morte seja em vão. Ele já passou por um momento perigoso, mas nada aconteceu para ele. Ele pode suportar isso por enquanto, já que não é o único que não pode usar o fragmento de poder para nada. Sou eu, Legião 8, e o Pai Árvore. Podemos ser pacientes até nascermos. Sua paciência diminuiu quando o Pai Árvore tirou alguma coisa disso. Ele perdeu a restrição de domínios. Ele não precisa fundir domínios para possuí-los, para que possa ter mais de um domínio como celestial. Tudo bem também. Ainda existe a Legião 8. Podemos ser pacientes até nascermos. Mas as coisas não correram conforme o planejado. Legion-5 foi levado ao limite de sua paciência. A Legion-5 teve que assistir tudo isso acontecer sem ganhar nada. Nem terminou aí. Legion-8 fez outro avanço. Seu mundo interior evoluiu novamente depois que a lei da criação foi acrescentada a ele. Ele agora pode adicionar mais leis a isso. Então, em vez de seu mundo interior enfraquecer com a adição de mais leis, ele estava se fortalecendo. Legion-5 não aguentava mais. Deixe-me tentar. Nós dois não nascemos em óvulos. Não posso simplesmente assistir sem ganhar nada. Ele disse com determinação. Mas que lei devo tentar adicionar? Ele perguntou aos outros. Legion-2 propôs, adicione a lei da devoração. Vai bem com a lei da vida. Também temos os esquemas para o conceito divino de Ragnarok. Será bom se tivermos um backup, já que Ragnarok provavelmente morrerá. Aspas. Mesmo que você não consiga replicar a habilidade divina de Ragnarok, a lei do devorar deve desbloquear seus limites de estatísticas. Legião-1 disse. Parece uma boa ideia, disse Legion-5 concordando. Então ele perguntou, mas a lei da criação e da destruição também é boa. Não deveria usar uma delas? Soverik o aconselhou, deixe esses para a Legião 8. Ainda não sabemos seus efeitos e adicionar leis a uma habilidade divina é muito perigoso. É melhor usar o Ragnarok como modelo para reduzir o risco. O conselho de Soverik era válido, então ele teve que ouvi-lo. Ele teve que desistir de tentar emular a Legião 8. Já é muito perigoso adicionar intencionalmente uma lei a uma habilidade divina. Uma habilidade divina não é um conceito ao qual ele é livre para adicionar leis e esta adição não é a mutação natural causada pela essência da origem. Qualquer coisa pode dar errado se ele não tomar cuidado. Na verdade, alguns podem dizer que ele está cortejando a morte tentando mudar sua habilidade divina no ovo. Os outros clones certamente pensam assim, mas não estão dizendo para ele não tentar porque estão realmente preparados para substituí-lo por outra besta suprema se ele morrer. Eles não estavam brincando sobre isso. Mesmo assim, eles não querem que ele tente algo muito perigoso. Eles prefeririam que ele morresse tentando criar um backup da habilidade divina de Ragnarok, já que é improvável que Ragnarok sobreviva ao plano Lumen. Fim do capítulo. Capítulo 1169 Uma lição aprendida. Ragnarok escapou do deus demônio, mas seu destino ainda está selado, pois ele não pode sair do avião. Então eles querem ter uma cópia de sua habilidade. A morte de Ragnarok não os afetará muito nesse caso. Eles já têm as informações necessárias sobre como os Paragons adquirem e usam o poder, como funcionam as leis supremas e como os deuses demoníacos são perigosos. É bom seguir o conselho deles, já que ele não é como a Legião 8, que tem um ancestral para imitar. De certa forma, Legião 8 não mudou aleatoriamente sua habilidade divina, ele apenas a tornou mais parecida com a de seu ancestral.
Então ele voltou sua atenção para Ragnarok para obter informações mais detalhadas sobre sua habilidade divina. É importante fazer isso porque Ragnarok acaba de se tornar um transcendente. Sua habilidade divina evoluiu após consumir o coração da carnificina. É diferente daquele com quem ele nasceu. Agora, qual devo imitar? A antiga habilidade divina Warog Omega ou a nova habilidade divina Warog Hybrid? Ragnarok tinha acabado de lutar contra alguns deuses da origem depois de lutar contra um vampiro primogenitor e está atualmente a caminho para libertar os Ghouls. Ele tinha muito em que pensar, mas ainda assim deu alguns conselhos a Lydian 5. Use a antiga. Você precisará adicionar pelo menos 2 leis à sua habilidade divina se quiser copiar a nova. Mesmo assim, pode não funcionar porque você não tem um coração de carnificina. Legion 5 considerou o conselho em silêncio antes de decidir aceitá-lo. Será perigoso trabalhar apenas com a lei da devoração. Adicionar a lei do sangue à sua habilidade divina aumentará exponencialmente o risco. Isso aumentará o número de leis em seu conceito de 7 para 9, o que é assustador. Até os reis da lei morrem quando trabalham com muitas leis quando querem se tornar titãs da lei. Se eu quiser mais, acrescentarei quando me tornar um titã da lei. Sou apenas ganancioso, não suicida. Os outros clones não se preocuparam em corrigi-lo nessa última parte. Ser ganancioso e suicida não são mutuamente exclusivos e Ragnarok mostrou até onde eles estão dispostos a ir por sua ganância. Além disso, se ele não fosse suicida, não tentaria algo que pudesse deixá-lo aleijado ou pior, matá-lo. Seu ferimento foi curado quando o Pai Árvore lhe deu energia vital divina. Sua dor também desapareceu. Ele percebeu que seu corpo havia ficado mais forte, mas não estava com disposição para apreciar esse desenvolvimento. Eu falhei novamente. Soverik deu-lhe uma nova sugestão: você deveria usar a energia de origem e a força da alma juntas. Use a energia de origem para ativar sua habilidade divina e use a força da alma para forçá-la a se fundir com os fragmentos da lei. Isso poderia funcionar. A força da alma pode controlar fragmentos da lei, enquanto a energia de origem pode ativar a habilidade divina. Será doloroso, mas você pode curar seus ferimentos se falhar. E se eu prejudicar minha habilidade divina? Ele perguntou com um leve aborrecimento. Ele tem certeza de que a sugestão causará dor e poderá levar a mais do que isso. A energia vital divina não pode curar sua habilidade divina se for ferida, porque sua habilidade divina não é apenas de carne e osso, ela contém fragmentos de leis que nada pode curar. Mas Soverik deixou de lado suas preocupações, e daí se você prejudicar sua habilidade divina? Você já está ciente e preparado para esse risco. Não é novidade. Faça isso. Você já chegou até aqui. É melhor ver isso até o fim. Na verdade, ele não está mais entusiasmado em mudar sua habilidade divina, mas os clones não permitirão que ele pare agora. Ele deve terminar o que começou ou morrer tentando. Que clones de apoio eu tenho? Ele disse com sarcasmo enquanto tentava a nova sugestão. Ele foi dominado pela dor imediatamente. Seu corpo subdesenvolvido teve espasmos involuntariamente por causa da dor. Mas ele continuou a direcionar a energia da origem para sua habilidade divina enquanto controlava simultaneamente os fragmentos da lei de devoração da matriz da lei para se aproximar de sua habilidade divina ativada. Fim do capítulo. Capítulo 1170 Legião Ocupada. O núcleo dentro dele que continha sua habilidade divina começou a inchar. Ele estava absorvendo os fragmentos da lei exatamente como fez quando a essência da origem o influenciou a fazer. Houve resistência e foi doloroso, mas a Legião -5 ainda estava feliz. Ele exclamou: funcionou! Não pare! Lembre-se do plano. Eu sei. A felicidade do sucesso não aliviou sua dor. Seu corpo estava tremendo por causa da dor, mas ele teve que continuar usando a energia de origem e a força da alma para puxar fragmentos da lei de devorar para seu núcleo de acordo com a habilidade divina de Ragnarok. Ele continuou essa autotortura por 10 minutos antes que sua habilidade divina se recusasse a melhorar mais.
Ele teve que parar naquele ponto, não importa quão ganancioso ou masoquista ele fosse. Não é suficiente, mas servirá. Ele disse para se consolar. Ele tentou o seu melhor para imitar a habilidade divina de Ragnarok, mas não conseguiu. As duas habilidades divinas não são iguais. A lei da vida é o seu núcleo, enquanto a lei da devoração é o núcleo da habilidade divina de Ragnarok. Além disso, Lydian está atualmente ocupado com muitas coisas. A Eternos acabou de se tornar um rei demônio e atualmente está construindo seu avião, Soverik está ocupado aprendendo a forjar, Helios e o Pai Árvore estão trabalhando em um sistema de Demogorgon que imita o motor divino e Legion-7 está tentando sobreviver. Apenas Lydian-1 é um tanto livre, mas ele não chegará perto de um deus demônio. Portanto, a menos que encontrem alguma informação que possa impactar um deus demônio, Ragnarok permanecerá sem ajuda e morrerá. A Legião-5 prefere se concentrar na única coisa que pode fazer, que é sua habilidade divina. Ele disse com um suspiro, isso não é bom o suficiente. Sua habilidade divina tornou-se mais poderosa, mas não se compara ao progresso que a Legião 8 fez. Legion-5 não está satisfeito, mas não há nada de útil que ele possa fazer a respeito. Então ele passou o tempo acompanhando as lutas do outro clone. Legion-7 lutou com um avião inteiro. Sua existência é uma abominação e a vontade do avião para o qual ele escapou se sentiu ameaçada por ele, então criou um filho do avião para se livrar dele, enquanto também encheu todo o avião para caçá-lo. Até os deuses terrestres se juntaram à luta contra ele. O ódio dos deuses por ele é compreensível, já que eles são a comida favorita da Legião 7. Ele não pode nem culpar os deuses por tentarem matá-lo. Ele também não pode culpar o universo vazio por se juntar para erradicá-lo. Legion-5 emprestou sua habilidade mental a qualquer clone que precisasse, sempre a necessidade disso por parte de Soverik, que está compreendendo mais leis e aprendendo como forjar enquanto analisa a existência de Adrik para que ele possa rastrear na realidade os traços que Adrik produz. É um trabalho chato compreender as leis, mas os clones compensam com suas vidas divertidas. Ragnarok enlouqueceu de desespero. Ele está caçando primogenitores com a ajuda de carniçais para fazer o deus demônio se arrepender de não tê-lo deixado sair do avião. A Eternos está invadindo aviões e vencendo usando as informações que obteve do Pai Árvore. O Pai da Árvore também acumula domínios como uma biblioteca. Cada um dos avatares do Pai Árvore está trabalhando para atingir o limite do que os celestiais são capazes. Helios está rolando no céu enquanto Lydian-1 ajuda o Realm Lord a se preparar para seu projeto. Todo mundo está fazendo alguma coisa, exceto Lydian-5. Até a Legião 8 está ocupada com alguma coisa, embora os dois ainda estejam em seus ovos. Fim do capítulo. O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida, Cora Coralina.